Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o De La Cruz, chegada do De La Cruz no Mengão, também sobre Léo Ortiz, os novos reforços do Flamengo. Já chega aqui deixando seu like, se você ainda não está inscrito no canal, convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Lembrando que aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo. Vamos então analisar o que a imprensa esportiva falou sobre a chegada dos novos reforços no Flamengo. O Mengão está investindo pesado para que nessa temporada 2024 possa ser um ano muito bom, um ano excelente, mas para isso precisa de reforços. E a janela de transferência abre agora nessa troca de ano, e aí vamos ver o que o Flamengo vai fazer nesse mercado da bola. Vamos analisar então a imprensa esportiva falando sobre o Mengão. Escreva nos comentários aí a sua opinião, o que você acha das novas contratações, quem você acha que deve contratar o Flamengo. Escreva nos comentários. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal Manda Esportes, link na descrição. Bora então para as notícias do Flamengo. Dá uma atualizada aí pra gente no mercado rubro-negro. Muito boa tarde, bem-vinda novamente. Obrigada, Tirone. Um beijo para você. Boa tarde para o Arnaldo, para o Massini, para a Marília, para todo mundo que está na nossa audiência. A gente prometeu que voltaria, estamos de volta para poder falar sobre esse mercado do Flamengo, né? Que de fato vai se aquecendo com o término do Campeonato Brasileiro, e aí tem as questões de quem chega, quem está indo embora, as possibilidades. Bom, vamos com as possibilidades de chegada, né? Começando por uma novela que já se arrasta desde o meio do ano, mais ou menos, ou até um pouco antes, a situação do De La Cruz, jogador do River Plate, o meia, e aí ele entra numa carência que o Flamengo considera agora importante, né? Uma lacuna no time com relação ao meio-campo. Existem outras possibilidades, e aí, antes de entrar de fato no De La Cruz, a gente dá uma esclarecida. As posições, né, que o Flamengo considera importantes para poder contratar, para poder ir no mercado e fazer uma investida. Meia, que aí se enquadra o De La Cruz. Zagueiro, Léo Ortiz, já a gente vai falar sobre ele. Um lateral esquerdo, até para poder repor a ausência do Felipe Luiz, que recentemente se aposentou. E também um ponta direita, alguém para poder ali ser reserva do Luiz Araújo, fazer a dobradinha na função. Acontece que a lateral direita também seria ali uma questão de um pouco de necessidade, né? Se a gente leva em consideração, por exemplo, que os 3 atletas que o Flamengo tem para a posição acabaram terminando a temporada sem de fato render o esperado, Wesley, Mateuzinho e Varela, e que algum deles pode ter aí um mercado que já mais para frente a gente vai falar nas possíveis saídas. Então as chegadas seriam basicamente essas, as posições carentes. Um meia, um zagueiro, um ponta direita e um lateral esquerdo, e além da questão da lateral direita. Voltando então ao De La Cruz, acontece que a novela, né, segue, e na verdade o Flamengo vai aguardando o tempo que tem, de questão de esperar para ver como é que vai ser a situação, mas do lado de lá o River Plate não tem conversa. Então assim, a questão paga a multa e leva o jogador, segundo o River Plate, e o Flamengo tem consciência de que para tirar o jogador vai ter que pagar à vista esses 80 milhões de reais na cotação atual para poder tirar o De La Cruz, então, da equipe do River Plate. Então, é aquela questão, né? Com o clube não tem conversa, não tem negócio. O que passa a existir nesse momento é uma negociação com o próprio jogador, que não é bobo, começa a apresentar também, colocar na mesa os seus termos para poder assinar com o Flamengo, né? Questão de ajuste de contrato, tempo, também possíveis premiações, etc. Então, a novela agora está nesse ponto. O Flamengo passa a negociar com o De La Cruz como seria esse contrato, e aí com o River é só isso, paga a multa, paga os 80 milhões e resolve então trazer o jogador. Está no ajuste final e se espera que na primeira semana de janeiro, por exemplo, já aconteça esse acerto com o Flamengo anunciando a contratação desse jogador. Vamos para a zaga, o Léo Ortiz, né, jogador que pertence à equipe do Bragantino. Há uma negociação sim em curso. O Bragantino ele passa também a colocar o seu valor pelo atleta, né, que termina a temporada valorizado, e para tirá-lo, segundo o Bragantino, o Flamengo teria que pagar 35 milhões de reais. O Flamengo, por sua vez, ofereceu 26 milhões de reais.
pelo jogador. E aí o Bragantino falou que não, enfim, a negociação segue com o Bragantino emperrando nesse sentido de grana, até porque sabe que o Flamengo tem para pagar. E acontece que nesse momento o Léo Ortiz entra na parada porque ele tem desejo de jogar aqui no rubro-negro carioca. Então ele está de férias em Nova York, ele paralisa por um momento as suas férias para poder então interceder ao Bragantino que libere, que aceite a proposta do Flamengo para que ele venha jogar no rubro-negro carioca. Negociação em curso, desejo do jogador é vir para o Rio de Janeiro e isso pode contar muito e aí haver de alguma certa forma, né, uma abertura ali de conversa do lado do Bragantino para aceitar mais ou menos 26 milhões de reais, né? E parar de bater o pé, liberar o jogador. A questão da lateral esquerda tem até um interesse no Juninho Capixaba, que também é do Bragantino, mas esse daí, por enquanto, a informação que a gente tem é de que não há negociação. Então, é só um interesse, uma possibilidade. O Flamengo ainda mapeia o mercado em busca desse jogador. Então, por isso que está aí uma sombrinha na lateral esquerda, uma chegada que ainda não tem uma figura de fato ali, pelo menos publicamente, né, que a gente consiga confirmar. Para a ponta direita também não, e aí o Flamengo vai com cautela, né, sabe como que o mercado funciona nesse momento para o próprio rubro-negro, né, no sentido de o mercado saber que o Flamengo tem grana para investir, passar a valorizar demais seus jogadores. O Flamengo também fica nessa questão de saber lidar, né, com todas as especulações, com todas as ofertas. A gente sabe que é um dos principais times do país, né? Se a gente levar em consideração aí no cenário nacional, bate de frente com o Palmeiras. Então, a maior parte dos jogadores quer atuar aqui. Então, essas duas possibilidades são incógnitas. E aí tem a questão das partidas, que pode levar ali também alguma relevância no sentido dessas chegadas, porque já não temos o Felipe Luiz, que já se aposentou, o Rodrigo Caio também não renovou com o Flamengo, menos um lateral esquerdo, menos um zagueiro, e aí essas posições tentando ser compensadas. Tem a questão do Everton Ribeiro, né, que quer ficar no Flamengo, tem contrato se encerrando agora, no final do mês. Quer ficar no Flamengo, a negociação está meio que travada, mas o Flamengo pode oferecer sim um contrato curto para esse jogador, que tem a sua relevância, tem a sua importância, a sua identificação com o clube aqui do Rio de Janeiro, com a cidade, não quer sair. E aí o Everton Ribeiro, ele está numa situação assim de aceitar muito o que o Flamengo tem para poder oferecer, né? Ele está ali numa situação mais maleável, chega numa fase assim que nem é tanto a questão financeira que pesa, ele quer mesmo continuar na cidade, continuar no Flamengo. Então, essa negociação ainda está um pouco travada. Ele está tentando ouvir o que o rubro-negro tem a dizer, né? E desde o início do ano já se fala dessa renovação, se vai sair, se não vai. Então, essa situação ainda está em aberto e ele pode sim renovar um contrato curto. Acontece que Internacional e Botafogo estariam acompanhando de longe também como isso vai se dar e se o Everton Ribeiro continua ou não no Flamengo. O Wesley está com uma incógnita, né, porque ele recebe sondagens do futebol exterior, né, do futebol inglês principalmente, e aí acaba que é um atleta que no Flamengo começou o ano muito bem e em um certo momento começa a oscilar. O Flamengo, ele lida muito com essa questão de ativos do clube, no sentido de valorizar e aproveitar um momento em que há mercado para esses atletas e não costuma desperdiçar, não costuma segurar demais quando há essa questão de mercado e um atleta que durante a temporada oscila. Então tá aí com incógnita, porque não é descartado, por exemplo, uma saída dele para o futebol inglês, para o futebol exterior. Se isso acontecer, e aí o Mateuzinho, que também é um outro que frequentemente recebe algum tipo de sondagem, sair do Flamengo, aí abre a lacuna da lateral direita e a possibilidade do Flamengo trazer para essa posição. Mas por enquanto o Wesley segue, tá? A gente coloca a incógnita para dizer que o jogador é um atleta que tem mercado e que termina a temporada até mesmo em baixa. E o Santos, né, que acabou sendo a terceira opção, na temporada de 2022 era titular da meta, né? Teve as suas possibilidades ali defendendo então o gol do Flamengo, passa a ser terceira opção. Na primeira, o Rossi foi quem terminou a temporada como titular, Matheus Cunha como segundo goleiro, e aí o Santos estaria numa posição ali meio que insatisfeito, querendo ter mais minutagem, querendo ter mais possibilidade de jogo, e o Botafogo, ao que parece, também está monitorando a situação do Santos
ele pode então sair do Flamengo. Bom, é claro que eu deixei, né, o mais polêmico para o final, para poder falar da situação do Gabigol, que segue sendo comentada, segue sendo especulada a possibilidade, a questão dele interessar ao Corinthians e aí deixar o rubro-negro. O Gabigol, ele termina o ano em baixa, isso é bem verdade, né, ocupando ali uma posição no banco de reservas, com o técnico Tite. Ele até falou isso recentemente em uma entrevista ao podcast. Ele fica chateado porque ele vê os seus companheiros ali, né, que são considerados os mais antigos, saindo como titulares com o treinador e ele sempre no banco de reservas. Ele disse que está insatisfeito mesmo e é claro, né, o Gabigol é um cara muito inteligente, sabe muito bem usar desse artifício de falar, das entrevistas, não costuma fugir muito das respostas, e aí ele fala no sentido de ainda também deixar uma esperança no coração do torcedor corintiano, mas é muito difícil que o Gabigol saia do Flamengo nesse momento. Eu diria que até isso não vai acontecer. Ele tem contrato até o final de 2024. A multa rescisória do Gabigol para o exterior hoje é de 187 milhões de reais. Para a cotação atual, eu precisaria até de ajuda de calculadora, porque é uma multa quase que impagável. O cálculo é o seguinte: 2 vezes 1.000 vezes a média de remuneração anual. Então, você pega a remuneração anual do Gabigol, multiplica por 2.000 e aí fora tudo que tange a contrato. Então, seria uma coisa de fato impagável para o futebol nacional. O que pode acontecer então? O Gabigol, ele deixar o Flamengo em 2024 sem uma renovação de contrato e aí, enfim, né, sair livre no mercado para poder acertar com o Corinthians ou com qualquer outro clube. A situação do Gabigol é exatamente essa, tá, gente? Assim, é claro que o fato do jogador falar sobre a sua insatisfação, etc. e tal, por um lado ele também faz uma pressão do lado do Flamengo, porque já a conversa por renovação ela já teria acontecido, né? As mãos já foram apertadas, os termos iniciais já teriam sido acordados. Só que dentro do Flamengo internamente há uma resistência, há ali uma questão de que internamente essa renovação está dividida. Tem gente que acha que o Gabigol não merece um contrato longo novamente com o Flamengo, não merece seguir no clube e principalmente, né, com o peso da camisa 10. Ele assumiu essa camisa esse ano, foi do Zico, né, e começa o ano utilizando a camisa e sendo titular e termina no banco de reservas. Então, até mesmo para o Gabigol, que é um ídolo do clube, deixar o Flamengo no final desse ano, sendo que foi o primeiro ano que ele assumiu a 10, e aí terminar no banco de reservas, e aí tendo peso negativo porque termina em baixa temporada, ele é um cara inteligente, né? Acredito até que ele não faria isso. Então, o que pode acontecer é isso, 2024 ser o último ano do Gabigol, só se alguém chegasse de fato com um caminhão de dinheiro para tirar ele do rubro-negro. Muito bem, serviço completo da Jéssica, falou sobre todo mundo que está chegando, está saindo, pode sair, pode chegar. Vamos começar o papo pelo primeiro, lá do começo, que é o De La Cruz. Um namoro do Flamengo aí de bastante tempo, né? Meio do ano e tal, o River faz jogo duro, só pela multa que é 16 milhões, que é uma boa grana. Vamos combinar que precisa ter bala para contratar o cara. Esse é o primeiro alvo do Flamengo, que não é um alvo novo, mas é um desejo bem antigo dele, do rubro-negro, Mar. Não é um desejo do Tite, né? É um desejo do Flamengo, que coincide, nesse caso, eu imagino que não tem porque o Tite não querer esse jogador. Mas é uma novela já de alguns capítulos, vem, não vem, é esse jogador, o Palmeiras também namorou, flertou lá, querendo saber como é que funcionaria, tirar o jogador do River. É um ótimo jogador, mas é mais um que não disputa 9 rodadas de Campeonato Brasileiro. Também da linha dos convocados, que é da seleção do Uruguai. Porque assim, o Arrascaeta não estava sendo convocado, e agora até foi, para ficar no banco, mas até foi. O titular é o na teoria, para ser o jogador que vai disputar a posição com o Arrascaeta e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro não é mais da seleção, mas o Arrascaeta talvez tenha seu último capítulo na Copa América. Talvez, né, em 6 meses. Não sei se vai aparecer outro meio-campista para sentar no banco. Não sei se o Bielsa vai voltar a convocá-lo. Também o Uruguai terminou a Copa América, terminou o ano com as eliminatórias em alta. Não tem eliminatórias até a Copa América. Então, não é só o Brasil que fica com o retrato da última rodada, que é a derrota para a Argentina.
Todo mundo que ganhou na última rodada tá felizão com o seu time. O jogador, não é só aqui que a gente tem os técnicos abraçados com os seus. As outras seleções vai acontecer a mesma coisa. Ninguém vai poder treinar muito, vai ter uma data de amistoso. Então o Flamengo está contratando um ótimo jogador, mas é mais um que entra na cota de ficar fora do campeonato. Agora, o Flamengo indo forte nessa contratação também faz como o Gabigol, né? Mostra aí, ó, nós não ganhamos nada esse ano, mas ó, a gente vai pegar um cara aí que custa 16 milhões de euros. Vem, tô trazendo. Eu não vejo isso como um grande mérito. Foi esse o primeiro ato da direção do Flamengo na temporada que está se encerrando quando contratou o Gerson de volta por uma bala. São jogadores diferentes, sim, mas eu não vejo isso como mérito. Estava até lendo uma matéria da nossa colega Luísa Sá, do UOL, sobre o aproveitamento irrisório da base do Flamengo nos últimos anos. E o investimento que o Flamengo tem feito alto ainda, mas cada ano menor, depois de 2019, no time de futebol. Então a gente parece... Só para te ajudar, a ideia era investir 200 milhões de reais em contratação nesse ano, já diminuiu para 160. 80 já vai metade, 100, tô desconsiderando a janela do meio do ano, tá? Se fechar Dela Cruz e Ortiz por 110, vai faltar 50, vai restar 50 do que está previsto em orçamento para investir no ano de 2024. Mas assim, pode continuar, só um parênteses. Mas não era o ano da reeleição, então agora vai abrir o cofre, vai contratar todo mundo, vai gastar o que tem. Não, acho que até porque é mais do que contratação midiática, o que vale é alguma contratação muito importante para resolver os problemas que o time teve em 2023. Acho que o De La Cruz é um desses jogadores. Ele é um jogador super versátil, joga em diversas posições, forte, joga praticamente todas as partidas do ano. Nesse aspecto é o inverso do Arrascaeta. Tá sempre presente, é por isso que ele é titular da seleção uruguaia. O Arrascaeta não é. E o Léo Ortiz seria também uma contratação óbvia para um setor que está perdendo jogadores, também porque eles não foram bem em 2023, para refazer a dupla com o Fabrício Bruno. Eles fizeram muito bem no Bragantino. Então são ótimos reforços. Mas esses dois custariam já praticamente o orçamento do time para a temporada. Eu acho que a indicação desses reforços e as saídas mostram uma mudança do perfil de tipo de time que o Flamengo terá. Mais forte, mais rápido, forte fisicamente, estou dizendo. Mais rápido, com uma outra proposta, e acho que aí a gente pode enxergar, depois de tantas saídas, enfim, uma certa reformulação no time que foi tentando ser replicado do Flamengo em 2019. Isso não vai acontecer em 2024. Pode sobrar um ou outro remanescente, o Gabigol pode estar no elenco, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, mas o Flamengo vai jogar de uma forma diferente. O Tite já deu essa pista nessa temporada. E acho que são dois jogadores que fariam uma boa composição no elenco. A discussão da base que eu estava falando, o Flamengo é um dos times que menos aproveita a base no Brasil hoje. E a base do Flamengo é muito vencedora, é uma base que compete com a do Palmeiras em torneios nacionais. Então, e quase sempre um jogador que se destaca na base do Flamengo, que porventura atue no time profissional, é negociado logo na sequência, como foi o Matheus França. O Matheus França era um dos titulares do Vitor Pereira. Ninguém lembra dele. Jogava a bola, hein? Fez falta. O João Gomes foi um dos melhores, se não o melhor jogador na fase final dos dois títulos. Foi negociado com a Inglaterra. Então o Flamengo também vende, e a sua base é pouco aproveitada no time principal, é mais aproveitada no cofre. Curiosamente, a base do Flamengo ela pode ser analisada nessa negociação nova com o Bragantino. Um dos jogadores que mais chamou a atenção da comissão técnica do Flamengo nos últimos meses foi o Matheus Gonçalves, que ele foi emprestado ao Bragantino. E fez uma boa campanha pelo Bragantino. Fez falta no time principal. E aí, de novo, o outro jogador que foi pro Bragantino da base do Flamengo foi o Natan, já está jogando como titular no Napoli da Itália. O Flamengo vendeu, o Bragantino revendeu. Então, essa situação do time que tem muito dinheiro gastar mal
me preocupa. Eu não acho certo. O Flamengo gasta mal. O Flamengo paga multa rescisória de técnico. O Flamengo, às vezes, deixa um jogador da base ir para um time como o Bragantino, que vai ganhar em cima do que o Flamengo ganharia. Então, tem algumas situações que eu acho que essa administração também não é a perfeita. Porque não basta você ter só o melhor orçamento, ou o maior orçamento do país. Basta também, é necessário você gastar bem. Talvez com uma condição técnica mais fixa. Também não é um contrato longo, hein? Contrato de uma temporada agora. Mas um planejamento mais consistente, o Flamengo também consiga ajustar o seu elenco gastando melhor. Não acho, de novo, que o poder de pagar 16 milhões de euros numa multa rescisória do De La Cruz seja sinônimo de boa administração. Se é que você me entende, tio. Eu acho que tem um monte de coisa que 2023 mostrou para o Flamengo e que o cheque em branco ele não garante felicidade, né? Então, espero que o Flamengo tenha entendido um pouco essa situação. E o aproveitamento melhor da base no time principal também é uma... tem que contratar lateral, tem que contratar o jogador de lado. O Flamengo tem bons jogadores na base nessas posições. Volante, o Flamengo tem um bom jogador na base nessa posição, que os caras praticamente não foram aproveitados. Só na lateral direito, com Wesley e Mateuzinho, teve esse aproveitamento. Nos outros setores não teve. No caso do Wesley e Mateuzinho, pelo menos esse ano, os dois foram reprovados, né? Todo mundo acha que não servem. Então... essa é uma análise, eu acho, míope. Na verdade, o Flamengo reprova laterais direitos desde o Maurinho e Fábio Baiano. Agora... vai encontrar o lateral direito. Pergunta pro Fernando Diniz na seleção brasileira qual que é o lateral direito do Fernando Diniz no time dele, qual o lateral direito da seleção brasileira. Parece uma posição simples, não é simples. Sim. Né? A galera tá mandando mensagem aqui, mas eu não vou ler as mensagens que estão xingando o Arnaldo, porque isso não existe aqui. Não. Quando quiser. Viu? Então, se vocês querem mandar a mensagem e argumentar, vocês argumentem com argumentos, não com isso é não sei o quê, você é um idiota, isso aí não dá. Então, não vou ler essas mensagens aqui. Muito bem, Eduardo. Bloqueio. Pode ler. Não dá pra ler. Gente mal educada chega na roda por aí, né? Ô, Massini, aqui um cara manda a seguinte mensagem, uma boa mensagem. Diferentemente de outros aqui, mas essa aqui é boa, ó. O Mauro Popolin, ele fala: vocês acham que o Arthur do Palmeiras é melhor do que esse jogador de La Cruz do River Plate, que o Flamengo quer comprar? As cifras do Arthur são mais altas, da possível venda do Arthur. Porque a questão do De La Cruz, ela já está enroscada lá com o River há algum tempo, né? Então a multa foi determinada lá atrás. E essa venda do Arthur, ela precisa estar sacramentada no papel, a gente precisa ver no balanço. Então é óbvio que, pelo que se fala, o De La Cruz é bem mais jogador do que o Arthur. Eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que o De La Cruz é um reforço que traz um diferencial para o Flamengo, para o meio campo, se confirmado. Mas a não utilização da base... é algo que, no caso do Flamengo, que sempre viveu do slogan, né, craque a gente faz em casa, ela tem uma relação com o ano catastrófico do time. Sempre a culpa não vai, por mais que você cobre o Gabigol, mas quem é que vai pagar o pato? É o mais novo, é o que está chegando, é o que está subindo, não é? Então, assim, eu não vejo o Mateuzinho e o Wesley como jogadores... prontos, não estão, mas também vejo nos dois potencial, cada um na sua característica principal, de poderem ajudar o Flamengo, entendeu? O Varela também não serve, você entende? O lado esquerdo, a Ayrton Lucas deu uma ajeitada também, mas era um problema. Lembra o que foi feito com o Rodinei? Rodinei era o patinho feio do Flamengo até a chegada do Jorge Jesus, que ele melhorou muito. Foi com o Jorge Jesus, ou a entrada do Dorival, né? A entrada do Dorival, perdão. Dorival, desculpa. Minha memória é muito ruim. O Jesus era o Rafinha. Era o Rafinha, desculpa. O Dorival potencializou o que o Rodinei tinha de melhor. O Rodinei é craque? Não é. Vai ser? Não vai.
Já foi um dia? Tampouco. Porém, essa utilização da base tem a ver com a gestão catastrófica, é soco na cara, é tapa na orelha, é mordida na virilha, título que não se conquista. E, de novo, parece que não entenderam bem, porque a reapresentação do Flamengo é dia 8, segunda-feira, dia 17 tem estreia, e depois o Flamengo vai viajar, vai para os Estados Unidos, vai jogar em Belém, vai jogar em Manaus, o Sub-20 As 4 primeiras rodadas, o Flamengo, os cariocas, os grandes, podem jogar com seus times reservas, né? Isso. Então, como se o Flamengo estendesse essa pré-temporada. Isso, vai colocar o Sub-20, né, para jogar o estadual. Mas mesmo assim, pré-temporada viajante, para mim, é uma pré-temporada que não tem a mesma pegada, a mesma ciência da pré-temporada em casa. E vou explicar por quê. Marília, você quando viaja, vai para um hotel, você dorme bem? Você estranha a cama, essas coisas? Dorme bem ou estranha? Não, estranho. Estranho. Ponto, tá respondido. Jogador é assim também, cara. Você não dorme. Não, eu durmo em qualquer Fica lugar. só, né? Ele dorme à tarde. Né? Como é que é? Aí, sabe por que ele não responde o WhatsApp à tarde do grupo? Porque ele dorme à tarde. Vamos fazer Ser adaptável a qualquer a mímica do Arnaldo. Vai, vamos lá, todos juntos. Vai, 1, 2, 3. É isso. Aqui, o Luiz fala o Eu tenho um vídeo seguinte. espetacular, eu postarei em momento apropriado. O Luiz fala o seguinte: boa tarde, queria muito que o meu time, no caso é o São Paulo, gastasse mal como o Flamengo e fosse campeão quase todo ano. Quase. E não pode gastar mal é clube que não tem dinheiro, diz ele. Sim. O Flamengo nas últimas temporadas consertou o rumo com dinheiro. Isso não significa, como disse o Arnaldo, não é ruim ter dinheiro, só não significa boa administração, só isso. É isso, dá a impressão que a gente está... Tem razão no que ele falou. E assim, de verdade, quando você fala, a gente fala com a boca cheia e todos os outros times miram para esse número com possibilidades ínfimas de chegar perto por conta do tamanho da torcida do Flamengo e todo o resto, de uma arrecadação de mais de 1 bilhão, certo? Certo. 16 milhões de dólares não deveria ser uma grande investimento, você concorda? Então, depende, o Arnaldo... Não, eu estou dizendo que a gente compara números assim. Para pagar 16 milhões de dólares à vista, o Flamengo está rebolando. Porque o fluxo de caixa não tem a ver com 1 bilhão de arrecadação. Sim. É só porque significa que o Flamengo tem 1 bilhão e agora ele vai gastar. Se ele tivesse 1 bilhão para gastar, essas pessoas que já demonstraram pouco apreço a boas negociações ou a... Já teriam feito Pix. Já teriam feito Pix. Em outras oportunidades, inclusive. É isso aí, então tá aí, são as últimas informações do Flamengo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você sempre receber as notícias do Mengão e vamos ver o que vai acontecer com a chegada do De La Cruz no Flamengo. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.